você passa a não viver mais, entendeu? Você vive, mas você vive. No meu caso, eu vivo com medo ainda, entendeu? Eu vivo com muito medo. É, eu daquele relacionamento que eu tinha. Resultou numa medida protetiva. É, eu acabei terminando, né? Pois, passado 4 anos, a pessoa voltou a me perturbar, várias ameaças, entendeu? Chegou a puxar faca pra mim, revólver. Nossa, só Deus sabe o que eu passei. Pra gente que sofre isso, além de ser um assédio, que futuramente vem um trauma, né? Que nem aconteceu comigo, hoje eu passo por psicólogo, entendeu? E assim, eu sei contar o que é, entendeu? Os momentos, é horrível, é horrível. Ninguém queira passar, entendeu? É péssimo. Eu acho que quem só vive mesmo é quem sabe contar, assim, como que é, como que não é. Pensa na realidade, você não pensa em nada, entendeu? Isso sim, em querer sair da situação onde muitas das vezes você acaba cedendo, entendeu? Achando que vai estar resolvendo o problema. Mas o problema chega num ponto que você vê que tudo que você fez, das vezes que você acabou cedendo, achando que você fosse resolver o problema, não é, entendeu? É aonde, infelizmente, você tem que procurar ajuda realmente. Aquela DDM, aquela Delegacia da Mulher, é a pior coisa que tem. É um lugar desagradável, entendeu? Não é ambiente para mulher nenhuma, aquele lugar. E assim, a ponto de você chegar numa delegacia da mulher, é que realmente o negócio chegou no limite. E hoje eu oriento qualquer mulher que seja, entendeu? O homem gritou procura a polícia. Procura a polícia, faça o boletim sim. Nunca retire, entendeu? A denúncia, mesmo que depois você tenha conseguido a medida protetiva. Eu ando com um boletim de ocorrência e a medida protetiva na bolsa. Você perde a liberdade, você afeta a sua paz, você afeta a sua dignidade por conta de pessoas que não valem nada. Você passa a não viver mais, entendeu? Você vive, mas você vive. No meu caso, eu vivo com medo ainda, entendeu? Eu vivo com muito medo. Como é que a gente começa a pensar, a observar relacionamento abusivo? Observando os sinais, né? Será que tem alguma coisa ali que está começando a sair do normal, do aceitável? É bastante interessante cada um observar os sinais do que está ali próximo de você, do seu relacionamento. É muito difícil eu colocar aqui uma tabela. Se aconteceu isso, caracterizou um relacionamento abusivo. Cada situação é uma situação e cada pessoa vai sentir ali como é que é a sua dinâmica. Às vezes a pessoa tem um hábito, um jeito próprio de falar alto, de falar num tom de voz mais forte, e não necessariamente aquilo significa raiva, não necessariamente significa ofender a outra pessoa. Às vezes a pessoa ela até fala baixinho, mas fala coisas que ferem demais. Então, essa subjetividade é bastante interessante a gente observar para perceber o sinal em cada relacionamento. Quando aquilo começou a magoar, quando aquilo começou a ofender, a ferir, física ou emocionalmente. Outra coisa que eu vejo que é também bastante curioso, que as pessoas querem saber como é que a gente pode prever que aquele relacionamento um dia vai se tornar um relacionamento abusivo. É outra coisa bastante subjetiva. Não dá pra gente dizer que, olha, se hoje a pessoa fez isso, amanhã ela vai se tornar uma pessoa abusiva. É bastante difícil.
O que a gente pode ver é o sinal no dia a dia. Claro que a gente pode observar se a pessoa está sendo agressiva com outras pessoas, será que tem uma tendência de ser agressivo comigo também? Não estou dizendo que é certeza absoluta, mas estou dizendo que é um ponto para observar e acompanhar e ver o que está acontecendo. Agora, é possível que uma pessoa que foi abusiva até hoje, que num dado momento ela deixe de ser abusiva, tem o que se fazer para consertar isso? De novo, cada caso é um caso. Eu acredito na possibilidade, sim, que as pessoas elas possam mudar. Não digo que todas as pessoas mudem, cada um tem a sua dinâmica, mas que tem pessoas que podem aprender. Sim, elas podem receber informações ou as consequências do que aconteceu com as atitudes dela, pode fazê-la perceber de que aquilo não é bom para ninguém. Né? Não é bom para ela, não é bom para outra pessoa, não é bom para quem assiste, não é bom para quem participa de nada disso. Ela pode mudar. Algumas outras pessoas têm muita resistência a sair daquele seu ritmo, mesmo que um ritmo bastante negativo. É interessante estudar cada caso, se for necessário, se perceber que vai ajudar, procurar um psicólogo, para esse psicólogo ajudar nessa análise da situação, na intervenção do que pode ser feito em situações assim. A primeira imagem que a nossa cabeça faz é aquele relacionamento extremamente agressivo. Os tapas, o chute, o apertão, o objeto que voa em direção ao outro, os hematomas, o rosto todo machucado, a denúncia à polícia. E realmente, para você chegar a esse estado, para você chegar ao tão frequente feminicídio que a gente está vendo hoje, existiu um relacionamento abusivo que evoluiu durante um grande período de tempo. A gente precisa perceber que isso aqui é simplesmente a pontinha do iceberg, porque existiu diversos abusos durante um grande período de tempo para que aquele relacionamento chegasse àquele estado tão grave de agressão e de abuso. Relacionamento abusivo é uma coisa que dói muito lá na alma, porque ao mesmo tempo que você enxerga o amor da sua vida, você também enxerga o medo personificado, sabe? O receio de dizer algo errado, o medo de um tom de voz mais elevado. A pessoa deixa de ser a sua pessoa no mundo para se tornar o motivo do seu pânico. Olá, gente. Como é que vocês estão, meus amores? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Dora Figueiredo. E eu resolvi criar esse canal para tentar ajudar outras pessoas, porque eu tive uma criação muito libertária com os meus pais. Então, eu queria passar a ideia de que relacionamento, sexualidade podem ser coisas mais leves. E é um bom tempo que eu não consigo ser verdadeira nesse canal. É meio difícil pra mim, porque eu passei por uma situação da qual eu não imaginaria que eu seria capaz de passar, e da qual até um tempo atrás eu achava que eu não tinha passado, que é o relacionamento abusivo. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, e esses vídeos eu tive que cortar várias vezes, porque obviamente eu chorava, alguns deles eram até sobre campanha, sobre violência contra a mulher. Eu resolvi contar a verdade pra vocês sobre o que eu vivi, pra, de alguma forma, eu conseguir, ser sincera com vocês, pra que as mulheres que passam por isso não se sintam fracassadas, como eu me senti, principalmente falando do que eu falo na internet. E 2, para as pessoas se conscientizarem de uma vez que abuso psicológico, relacionamento abusivo, é o primeiro passo para a violência doméstica. Primeiro passo para a violência física. Obviamente que fazer esse vídeo vai ser muito difícil para mim. Agora eu vou explicar o que eu passei. Bom, o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente eles te pegam em um momento de fragilidade e daí então começam a te idolatrar. Você acha que o relacionamento abusivo já começa com um tapa na cara? Não, bebê. Relacionamento abusivo começa lindo. É uma coisa linda, a pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos, isso vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor.
Então, comigo foi, fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez shh. Aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de shh, você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi do controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. O começo também era assim, tipo, coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo, pra eu ouvir, eu não vou nunca mais comer perto de você porque você não respeita a comida. Isso porque eu tinha deixado garfo e faca no final da refeição em posições não paralelas. Ele meteu a mão no meu prato e falou, você não tem respeito pela comida. É por isso que eu não como com você. É por isso que eu não cozinho pra você. É por isso que eu não saio com você pra comer. Porque você não tem educação. Foi de, poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido. Pra você, a mulher mais fraca que eu já conheci. Eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente do meu lado. De falar que eu deveria praticar mais exercícios pra você, desde que a gente se conheceu, você só engordou pra uma pessoa de 1,70 m e 55 quilos. Que é tipo o mínimo que uma pessoa de 1,70 m deve ter. Ele tentava controlar o que eu achava de mim, o que eu achava dos outros, principalmente o que eu achava de outras mulheres. Ele tentava controlar o que eu achava dos meus amigos, o que eu podia falar com os meus amigos e o que eu podia falar com a minha mãe, o que eu não podia falar com a minha mãe. A primeira demonstração de você não pode falar do nosso relacionamento foi quando ele viu que eu falei dele pra uma amiga minha, pra tipo, você não pode nunca falar sobre mim pra sua mãe. E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava, tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Ele fazia com que eu me sentisse a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais fraca do mundo, como várias vezes ele já me falou. Ele fazia eu me sentir errada todos os dias da minha vida. Não tinha um dia que eu não fazia algo de extremamente errado. Quando eu saía com ele na rua era assim. Quando eu ficava só com ele era assim. Então eu fui desenvolvendo um medo crônico de fazer as coisas da minha vida. Eu tô uns tempãos com muita dificuldade de sair na rua, de andar na rua, de sair com amigos, conhecer pessoas novas. Porque eu simplesmente tinha pavor. Porque eu sabia que de noite ele ia falar que eu fiz isso de errado e que eu era uma pessoa ruim. Que eu era uma pessoa inconveniente. Que eu era uma pessoa insuportável. E ao mesmo tempo que ele falava pra mim que eu não podia falar com ninguém sobre o nosso relacionamento, ele falava pra mim que nunca tinha falado uma palavra sobre mim. Sendo que depois, né, quando relacionamentos acabam, as pessoas vêm falar, né? As pessoas me falavam que ele me chamava de criança, falava coisas que hoje estão chegando em mim em forma de fofoca. E é por isso que eu tô vindo fazer esse vídeo hoje. Porque hoje eu recebi uma mensagem de que tem pessoas falando que eu inventei que eu passei por um relacionamento abusivo. De que eu engordei pra ganhar like. Sendo que eu engordei porque eu vivia com uma pessoa que constantemente controlava o que eu comia, controlava o meu peso, fazia com que eu me sentisse extremamente inútil por simplesmente não conseguir fazer uma academia, porque eu tava em depressão profunda, querendo me matar todos os dias. Depois disso, eu realmente engordei. Depois de ir pro hospital de tão magra que eu tava, eu realmente engordei. E eu não engordei pra ganhar like.
demais. Porque na internet a gente tem que estar o tempo todo bem e feliz e as pessoas não fazem a menor ideia pelo que a gente passa. A menor ideia. Então quem via a foto no Instagram achava que tava tudo bem, mas não tava tudo bem, claramente, né? Eu ouvi da boca da pessoa as seguintes palavras. Quando eu perguntei, você me ama ainda? Ele falou, Dora, eu te odeio. Eu só estou com você porque eu gosto da sua cachorra e porque eu tenho medo de você me expor na internet. Eu te odeio. Você acha que eu terminei? Não. Ele me deu um ultimato de 1 mês pra melhorar da depressão. Porque afinal de contas ele não queria uma pessoa que tivesse o tempo todo doente do lado dele. O abuso que eu passei, eu não fui a única. Eu conheço no mínimo 3. Só a partir do momento que eu não era mais proibida de falar sobre esse assunto com as pessoas que eu comecei a entender o que eu tinha passado. Então é óbvio que essa pessoa não queria que eu falasse com ninguém. Porque ela sabia o que estava fazendo. Senão eu não teria medo de eu expor na internet. Até porque ninguém bonzinho fala, nossa, eu tenho medo de você me expor na internet. Eu cheguei a um ponto em que eu virei e falei pra um amigo meu que se ele me batesse eu não ia contar pra ninguém. Porque eu cheguei a um ponto em que eu deixei a minha mão na vida dessa pessoa. Me tornei tão dependente, mas tão dependente da opinião dela sobre mim, que a minha vida, dependia dela. Eu cheguei a um nível de dependência psicológica muito grave. E você acha que a pessoa falava que era culpa dela? Não, a pessoa virava e falava, mas porque você é muito dependente, porque isso, porque aquilo, e aí eu falava qualquer coisa, fazia qualquer coisa que não fosse deixar o garfinho do jeitinho que ele achava que eu tinha que deixar o garfinho. Aí ele vinha e me detonava. Já tive brigas homéricas de eu ter crise de ansiedade, de cair no chão me tremendo por assuntos idiotas. Idiotas. Essa pessoa me fez sentir a pior pessoa do mundo por simplesmente falar. Por simplesmente ser eu. Falar do que eu falo, agir da forma que eu ajo. Eu sou uma pessoa espontânea, tá? Então eu falo de sexo pras pessoas, normalmente a gente tá conversando aqui, eu tô falando umas putarias às vezes, entendeu? Eu sou uma pessoa que quando vocês me encontram na rua, a gente se conhece, entendeu? Eu tento o tempo todo ser verdadeira e por isso que foi tão difícil pra mim. E por isso que eu tenho passado tanta dificuldade em produzir conteúdo pra internet. Da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar? Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tive muito medo. Eu até um tempo atrás não conseguia sair na rua com medo de encontrar as pessoas. A partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei a me unir com outras mulheres que passaram exatamente a mesma coisa. A partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei a parar de ter pesadelos gigantescos com essa pessoa e eu parei de me culpar. Porque a partir do momento que eu falei, eu consegui entender que a culpa não foi minha. Até um tempo atrás eu me culpava, até
conhecer algumas pessoas que me mostraram que não, que essa pessoa já fez isso várias vezes e vai continuar fazendo. Agora, como é que lidar com o trauma? A pessoa que foi agredida, ela decidiu sair do relacionamento, mas ficou aquela marca, ficou aquela ferida, né? Como é que ela pode lidar com isso? É possível lidar com isso? É possível superar? Eu acredito na possibilidade, sim, de superar, de se trabalhar internamente, de observar novas possibilidades de vida, novas atividades, novas pessoas, novas dinâmicas interessantes para ela desenvolver. Tudo isso pode ser analisado junto com o psicólogo, ele pode ajudar a analisar a possibilidade aí de mudança, a possibilidade dessa pessoa crescer, de aprender com o que aconteceu com ela, que eu acho que isso é o mais importante. A gente aprender com cada uma das coisas que acontecem na vida da gente, a gente conseguir sair um pouquinho mais forte. Eu quero tentar ajudar pessoas que talvez estejam na mesma situação ou que talvez tenham passado por alguma coisa parecida. Um relacionamento abusivo é um relacionamento que faz com que você se destrua por dentro. Eu não tô falando que eu sou a pessoa mais santinha, que eu sou um anjo, mas olha, eu realmente tive problemas muito graves de ansiedade e depressão durante esse relacionamento. Mas nada que eu tenha feito justifica o jeito com que eu fui tratada, a forma com que ele falava comigo e as coisas que eu ouvi. Eu não sou a mulher mais fraca que eu conheço. Eu vou superar sim a depressão e eu vou arranjar alguém que me ame e que fique comigo porque me ame e não que gosta da minha cachorra ou que tem medo de eu me expor essa pessoa na internet. Eu vou encontrar uma pessoa boa. Eu vou conseguir gostar de alguém de novo. Isso vai acontecer comigo e com você. Você que já passou por alguma coisa parecida. Eu nunca me senti tão culpada por ser eu mesma. Você tem noção, ele me culpava até quando eu tinha crise de ansiedade. Ele falava que eu tava atacando ele. Eu tava atacando ele tendo uma crise de ansiedade. Eu não tenho mais medo de você. Eu não tenho mais medo. Eu não me culpo mais. Eu não me culpo mais. Você que passou por um relacionamento abusivo, você sabe o que eu tô falando. Para de se culpar. Porque a culpa não é da vítima. A culpa do abuso nunca é da vítima. Você não se colocou nessa situação. Essas pessoas, elas escolhem milimetricamente com quem elas vão se relacionar. E a culpa não é sua. A culpa não é sua se você foi estuprada, se você apanhou, se você foi abusada psicologicamente, se você foi abusada de sei lá quais formas. A culpa não é sua. E não existe mulher incrível o suficiente que não possa passar por um relacionamento abusivo ou apanhar em casa, porque eu podia muito bem ter apanhado. Muito bem. Inclusive, eu tinha medo disso todos os dias. É sofrimento dentro pra quem passa, é sofrimento fora pra quem acompanha, é enlouquecedor, é perturbador, é pesado real. E a gente precisa entender que relacionamentos abusivos nunca começam de forma agressiva, com agressões físicas. Eles sempre começam com outros tipos de violência. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, que são tipos de violência que são sim abarcados pela Lei Maria da Penha, apesar da gente não entender. Sabe por quê? Porque se na sua primeira discussão com a pessoa ela virar um tapa na sua cara, você vai simplesmente virar as costas e sair andando, porque você ainda não teve todo um trabalho de dependência emocional e as outras diversas dependências que o relacionamento abusivo causa pra se manter ali dentro.
se manterem um relacionamento com esse tipo de agressão. Então, sim, existe um caminho a ser percorrido. Relacionamentos abusivos são sim aqueles que ameaçam de morte, que agridem, que causam hematoma, que controlam. Mas também são aqueles que controlam as redes sociais, que controlam os amigos da pessoa, que controlam a roupa com que a pessoa sai, que controlam a maneira com que a pessoa fala, que chama de louca, que humilha, que expõe na roda de amigos. Também é aquele que te faz acreditar que ninguém além daquela pessoa te amaria, que a culpa de todos os problemas do relacionamento é você. E me dói muito esses sinais pequenos serem considerados tão normais. A gente precisa olhar com atenção para esses sinais iniciais, porque é exatamente nesse período que normalmente pessoas jovens se encontram, e exatamente esse é o período mais fácil de conseguir se libertar desse tipo de relacionamento. Enquanto a gente continuar normalizando esse tipo de relacionamento, eles vão continuar acontecendo e eles vão continuar causando diversos impactos negativos na vítima, sejam eles psicológicos ou físicos, e a gente vai continuar sem entender por que é que eles acontecem. Feminicídio e violência doméstica são resultados diretos de uma sociedade que nos ensina desde pequenininhos que se ele bate nela é porque ele gosta. Nada importa quando o medo se torna maior. É um abuso que não sai de você. Ele vai aos poucos cicatrizando, mas é uma cicatriz que vai ficar pra sempre. E eu sinto que cada dia eu vou conseguindo ser eu de novo, porque esse relacionamento fez com que eu me odiasse. Odiasse do jeito que eu falava, como eu falava, o que eu falava, quando eu falava, o que eu comia, como eu comia, quando eu comia, o que eu sentia, quando eu sentia, as doenças que eu tinha. Toda vez que eu ia pro hospital eu me sentia culpada, toda vez que eu tinha uma crise eu me sentia culpada, tudo que eu fazia era minha culpa, até quando as pessoas ficavam bravas com essa pessoa, a culpa era minha, tudo era minha culpa. Então, consegui tirar essa culpa de mim. Respirar. Entender que eu não sou culpada é uma sensação incrível. A culpa não é sua. Você vai ficar bem. Quando o relacionamento abusivo termina, é como se não sobrasse nada de você. Como você se sentisse completamente vazia. Eu chorei noites e noites largada no chão, achando que eu ia morrer. Eu fiquei um mês inteiro tendo que ficar com alguém 24 horas comigo, porque senão eu queria me matar. Não conseguia ver e enxergar que eu precisava de ajuda. Eu achava que estava tudo bem, que como não tinha agressão física, então tá tudo bem, né? A gente acha que, não, ele é assim mesmo, não, ele tá tudo certo, assim, eu vou conseguir passar por isso. Mas esse lance da força, de não conseguir juntar forças para sair disso, é porque a gente não consegue enxergar. Então a gente precisa pensar por que é que as nossas pessoas continuam passando por todo esse processo de abuso até chegar ao extremo. Por que é que mesmo a gente passando pelos estágios iniciais de abuso, a gente se mantém dentro de um relacionamento, a gente entra em relacionamentos, por que é que a gente continua se submetendo a isso, vendo todos os dias notícia de feminicídio na televisão? Na minha visão, é que a gente ainda não está conectando uma coisa à outra. A gente continua olhando esses abusos que parecem tão distantes, mas não são, como algo completamente isolado uma da outra. A gente continua achando que esses abusos iniciais são simplesmente um relacionamento. Essas atitudes que começam um relacionamento abusivo são extremamente normalizadas dentro da sociedade. A gente continua olhando amor como sinônimo de posse e de controle. E dentro de uma sociedade que enxerga o amor dessa forma, relacionamentos abusivos são simplesmente relacionamentos. Vai fugir, vai fugir! Puxou! Para do tua preso, tá preso! Acabei de matar com bastante ferimentos, vai precisar se conduzir no hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você tá agora no local? O comando de apoio, que é o masculino, tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia.